Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e soluções de capital humano. Tenho a honra, o grande privilégio de conversar hoje com o Bruno Laskowski, diretor de participações, mercado de capitais e crédito indireto do BNDES. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada, Bruno. Antes de começar, eu vou compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e, se faltar algo importante, você complementa, tá bom? Ok. Bruno possui mais de 28 anos de experiência em serviços financeiros, gestão de negócios, asset management e real estate. Foi Managing Director do Credit Suisse e membro do Comitê Executivo do Banco no Brasil, CEO da Cirela Commercial Properties, além de sócio-líder da prática de serviços financeiros da consultoria H. Kearney e Senior Advisor do BCG, Boston Consulting Group. Bruno foi membro do Conselho do Grupo Sonai Sierra, no Brasil, Abrainc e do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Albert Einstein. Bruno tem atuação importante no terceiro setor, foi presidente da Unibis, conselheiro do Instituto Verde Escola e membro do Conselho Consultivo do PROA. Cursou mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Finanças no IBMEC e atualmente cursando o programa OPM, Owners and President Management Program, da Harvard Business School. É isso mesmo, Bruno, eu acompanhei essa tua linda trajetória, parabéns. Faltou alguma coisa? Não, tá tudo certo, Dani. Obrigado e, de fato, né, você acompanhou, você é responsável, né? Até te faço esse registro de agradecimento, né? Algumas dessas histórias você estava lá bem perto, né? E te agradeço por isso. Imagina, eu tive o privilégio de estar ao lado de um profissional, um executivo brilhante e tenho, assim, muito orgulho de te ter aí como um amigo e um colega de muitos e muitos anos profissional, né? Enfim. Eu queria saber, Bruno, que contribuição o BNDES está fazendo para auxiliar as empresas brasileiras a sobreviverem ao duplo efeito de uma economia que ainda não tinha recuperado o seu vigor e mais o impacto econômico do Covid. Olha, Dani, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado a você e a Odgers pelo convite. É muito importante estar aqui com vocês, né, e tendo essa oportunidade de falar sobre o BNDES, né, mas principalmente qual é a atuação, né, como esse BNDES se preparou e para atender, né, essas várias demandas, que não são poucas, né. Então, talvez começar endereçando a tua pergunta, que é uma pergunta muito apropriada, né? E ela tem uma resposta bastante estratégica, né? Então, a gente tem dois blocos, né, de ações num banco de fomento, num banco de desenvolvimento. Você tem as ações estruturantes e as ações emergenciais. Vou começar pela visão estruturante do banco, né? O BNDES sempre foi um banco importantíssimo, né? Faz parte da história do desenvolvimento brasileiro, né? Em várias áreas, né, de atuação, principalmente nos setores básicos, né, de formação de capital, né? Os setores de infraestrutura, de energia, de saneamento, né? Tem toda uma atuação, né? A indústria local, né? Ela foi formada, né, seguramente pelos programas, né, de desenvolvimento amplificados, né, providos pelo BNDES. Então, essa é uma atuação tradicional muito voltada para o crédito de longo prazo e o crédito para o que a gente chama do Project Finance, né, os créditos para os grandes projetos. O que é um pouco dessa nova formatação do BNDES?
O crédito permanece, só que a gente criou o chamado banco de serviços. A gente entende que o Estado brasileiro, né, tem toda uma demanda, né, necessária que um BNDES, pelo conhecimento acumulado, consegue atender. Então, a gente criou um banco de investimento para o Estado brasileiro. O que esse banco de investimento vai fazer, ou está fazendo, né? Eu diria que hoje talvez já seja o maior banco de investimento do país. Todos os trabalhos, né, relacionados à desestatização, à privatização, quer seja dos setores fundamentais, mais uma vez, infra, saneamento, saúde, e agora imobiliário, né? Vale a pena até comentar, e eu vou falar ao longo desse nosso papo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, você tem o crédito, você tem serviço. A partir do momento que a gente consegue liberar recursos para o ente federal, para os estados, para as empresas estatais, esse ente público consegue investir nos setores fundamentais. Bom, crédito mais serviços, isso acaba gerando desenvolvimento. E aí um outro complemento bastante importante, né? Como é que a gente olha os nossos indicadores de performance, né? Os nossos KPIs? Você pode olhar isso com balanço, né? Solidez de balanço, aliás, onde o BNDES é um banco que hoje tem mais de 400 bi de crédito, né? Outstanding de crédito, ou seja, crédito em mercado. Mas a gente olha hoje os nossos indicadores de performance como impacto, o impacto social que a gente gera, o banco da sustentabilidade e o banco com propósito. É o banco que vai melhorar a vida do brasileiro. Isso gera uma liga, né? Não só de balanço, demonstrativo de resultado, mas de proposta de valor, de propósito, né? O que a gente quer fazer? A gente quer melhorar o nível de atividade da economia no país e quer melhorar, impactar positivamente a vida do brasileiro. Nesse banco, né, a gente tem, mais uma vez, as medidas estruturantes e, no contexto da pandemia, a gente fez uma série de ações emergenciais. Em grandes números, e eu concluo aqui essa primeira pergunta, mas em grandes números, a gente já colocou a mercado, hoje já em mercado, alguma coisa, um pouco mais de 30 bilhões, isso muito rápido. Se a gente imaginar que a gente conseguiu fazer todo esse movimento, né, num prazo muito reduzido, né, são mais de 30 bilhões de crédito já concedido. Mas o mais importante é que os vários programas, posso citar alguns deles, né? O PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. A gente acabou de iniciar o PEAC. Eu diria que o PEAC, a gente já tem quase perto de 10 bi, mas com um potencial de chegar a quase 100 bi. Então, só o PEAC já é um programa que tem um potencial de atingir 100 bi. Eu vou explicar isso ao longo da nossa conversa. O PESE, né, que é o Programa de Folhas de Pagamento, a gente fez uma segunda edição que provavelmente a gente acredita que chega um pouco mais de 10 bi. O nosso programa de giro para pequena e média empresa, a gente já concedeu uns 6 bi, a gente renovou essa linha, tem uma boa chance até o final do ano chegar a perto de 10 bi. E o PEAC Maquininhas, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que está para ter a sanção presidencial, acho que essa semana, seriam mais 10 bi, né, para pequena e média empresa. De tal forma que esse banco, o BNDES, que é um banco, né, de Project Finance, de grandes projetos, também é um banco hoje com foco na pequena e média empresa e com foco em irrigar esse mercado, né, de possibilidade de crédito, principalmente aqueles que foram mais impactados pela pandemia. Excelente, excelente, que bom, né? Quanta notícia boa aí para o nosso país. Bruno, o BNDES vem colocando em prática uma política de desinvestimento nas suas participações acionárias. A gente sabe que recentemente teve uma diminuição expressiva na participação do banco na Vale SA. O BNDES vendeu
acho que mais de 8 bilhões em ações da Vale. 8,1. É isso. No maior block trade da história aí do mercado de capitais brasileiro. Você pode nos falar mais sobre isso, especialmente sobre qual é o benefício para a sociedade dessa política? E aí, ainda emendando, quais são as participações acionárias que o BNDES, na contramão, pretende comprar, né? Aqui foi um desinvestimento, mas talvez esteja também investindo em outras. Você pode nos contar, por favor? Dani, obrigado pela tua pergunta e me dá a oportunidade, né, de compartilhar um pouco essa visão estratégica, né? Então, aqui tem dois vetores principais para entender um pouco esses movimentos. Esse movimento que nós fizemos agora, né, semana passada na Vale, foi um movimento emblemático. Como você comentou, foi o maior, né, o que a gente chama do ABB, foi o maior block trade ativo, né, que aconteceu na Bolsa Brasileira, eu diria na Bolsa da América Latina. E recebi até um relatório recente, né, foi o 8º maior do mundo, né, nesse ano, dado o tamanho, né, e dado a representatividade, o que mostra também, né, que essa bolsa local, né, ela conseguiu viabilizar uma operação de mais de 1,5 bi de dólar, o que é muito significativo, algo inédito, eu diria até um marco histórico, né, e com isso provavelmente a gente também cumpre, né, um papel, né, da BNDESPar, né, que eu tenho o privilégio, a honra, né, de estar, enfim, tocando, de fomento ao mercado de capitais. As múltiplas possibilidades, né, de aumento, né, das alternativas de mercado de capitais seguramente é uma das ferramentas para o desenvolvimento brasileiro. Te respondendo, a gente tem dois vetores aqui. E me permita, vou ser um pouco técnico, mas acho importante para dar essa visibilidade para a nossa audiência. Assim, qual a motivação de você ter na carteira do banco público, né, por exemplo, um papel como a Vale? O BNDES foi fundamental para que a Vale chegasse no tamanho que está, né, através de estimular a melhor governança, estimular uma melhor, enfim, um aumento da sua liquidez em bolsa. Eu digo Vale, mas estou falando da Petrobras, estou falando de um conjunto, né, importante de outros, enfim, de outros papéis, né, de outras companhias que já chegaram num tamanho tal que o papel do BNDES já foi cumprido. Então, a pergunta estratégica que nós nos fazemos, o que é mais efetivo para a sociedade brasileira? O BNDES manter esta posição ou, com o produto de um eventual desinvestimento, pegar esse recurso e ajudar o país, né, em educação, saúde, infraestrutura, saneamento. Vamos liberar capital e impactar positivamente o brasileiro que está lá na ponta, né? E essa foi a resposta que nós chegamos. Em alguns dos papéis da nossa carteira, é mais efetivo hoje, né, pelo ponto de vista de impacto, a gente liberar esse recurso e, ao liberá-lo, né, ao desinvestir, a gente consegue aportar, né, obviamente, né, através do Tesouro, através de outras políticas que eu já vou comentar. Você até comentou sobre os novos investimentos, né, e eu já comento sobre isso. A gente consegue reciclar essa carteira e investir esse recurso naquele que mais precisa, na pequena e média, e no cidadão que está lá na ponta, né? E aí, tecnicamente, é importante as pessoas que estão nos vendo entenderem um pouco da lógica. Veja, quando você mantém esses papéis, né, muito representativos, né, e que já tem um impacto, né, no Bovespa, quer seja pela liquidez, quer seja pelo tamanho da companhia alcançado, qualquer flutuação nesse papel que a gente chama do nosso VaR, o VaR dessa carteira, a variação a risco dessa carteira, ela pode ir para cima e pode ir para baixo. Pois é,
Talvez um bom exemplo é durante a pandemia. Todos se lembram, né? A Bolsa, antes da pandemia, estava operando algo perto de 120 mil pontos, e no Vale, né, no seu ponto mais baixo da parábola, essa Bolsa chegou a bater, acho que, 60 e poucos mil pontos. Veja, se você tem na tua carteira, como gestor dessa carteira, e uma responsabilidade fiduciária em fazer a melhor gestão dessa carteira, olha o grau de flutuação, olha o impacto que isso pode trazer para o balanço, né? Sem de verdade, né, ter um benefício objetivo, né, mais uma vez, para o nível de atividade econômica. Se o BNDES tem aquele papel na carteira ou não tem, de verdade, para o país, né, o impacto econômico, ele não gera impacto, né, objetivo, e, pelo contrário, o balanço do BNDES pode gerar um impacto bastante relevante, e sim colocar, né, algumas questões, né, para serem discutidas no nível do nosso balanço. Então, qual é a nossa estratégia? Algumas dessas posições que são líquidas, onde o papel do BNDES foi cumprido de forma bastante efetiva, nós entendemos que faz sentido essas operações de investimento. Comento com vocês essa operação da Vale, só para citá-la, né? Em particular, a gente gerou um resultado líquido para o banco, alguma coisa perto de 5 bi, portanto, é recurso, né, que pode ser melhor aplicado, pode ser bem aplicado, e com um resultado bastante relevante para o sistema, né, do banco público. Em relação ao tema da política de investimento, vou te dar um exemplo objetivo. Nós acabamos, né, de anunciar, fizemos um chamamento, um edital para constituição de até 10 FDICs, né? São fundos de direitos creditórios de crédito, muito na linha, né, de irrigar o sistema com mais crédito, né? E, nesse caso, através de fundos de crédito, estimulando o mercado de capital de crédito privado no país. A gente sabe que o crédito no Brasil ainda é muito concentrado, né, no sistema tradicional, no sistema bancário, que é muito importante, porque o sistema é muito confiável e tem capilaridade, mas a gente entende também que é fundamental, né, que o país tenha outros instrumentos de crédito. O crédito privado cumpre um papel bastante relevante, até pela proximidade, né, com o tomador final. Então, esse chamamento, o BNDES está colocando até, a gente vai colocar alguma coisa perto de 4 bi e pouco. Então, que são as políticas, né, de investimento, mas já focadas com essa visão do propósito, que é, mais uma vez, né, irrigar recursos, né, no país, principalmente no momento mais crítico, irrigar recursos, né, onde a gente vai ter um fiscal já bastante tomado, né, até pelos vários programas emergenciais, né, para combater os efeitos, né, os efeitos ruins da pandemia. Então, tudo isso é uma grande engrenagem, uma grande máquina, né, que a gente sai de papéis mais maduros para poder investir, mais uma vez, né, numa atuação que gere impacto na atividade econômica e também gera impacto positivo nas empresas, né, nas empresas que hoje precisam de crédito. Maravilhoso, Bruno. Muito obrigada. Muito esclarecedor aí para todos que nos ouvem. Vocês oferecem pacotes públicos e privados de crédito para empresas em dificuldade, né? E tem uma agenda de acelerar a retomada econômica por meio também de privatizações. O que está previsto para esse ano e no próximo, nesse aspecto, né? E como que está especificamente a agenda de privatizações, como a Eletrobras, Correios e outras que você possa falar aí para a gente? Olha, Dani, obrigado mais uma vez pela tua pergunta e até pela nossa relação aqui de amizade. Posso comentar com você que tem limites, obviamente, né? Até como banco público. Digamos assim, eu estou em período, né, de silêncio, off limits, né? Então eu prefiro te dizer o seguinte: vamos falar o que é direcional, né?
o país ele precisa de atração de capital privado, no sentido de estimular, né, de incentivar, né, que alguns dos setores fundamentais, né, que setores são esses? Infra, saneamento, a gente teve um novo marco de saneamento agora recentemente, né, veiculado, educação, saúde, parques e florestas, de tal forma que esse recurso, né, ele existe. A gente sabe que um dos problemas clássicos do Estado brasileiro, né, é uma pouca capacidade, né, de investimento em função até, né, dos custos de custeio que existe, né, que é um fato concreto que existe. As várias reformas, né, a lista de reformas, né, necessárias, né, para você poder liberar recursos para o Estado de fato investir nas áreas fundamentais, né? Bom, quando você implanta, né, implementa uma estratégia, né, de desestatização, uma estratégia de privatização, a discussão de verdade, né, a discussão fundamental é o porquê disso, né? Não é porque você gosta mais ou gosta menos. É para um entendimento preciso que é fundamental você investir nesses setores fundamentais. É isso que vai gerar impacto, mais uma vez, né, positivo na vida das empresas e das pessoas. Então, quando eu mencionei no início do nosso papo aqui sobre o banco de serviços, o BNDES se programou e se estruturou para poder prestar esses serviços para o ente público. A gente hoje tem mais de 75 mandatos trabalhando ativamente, né, para poder, existe toda uma complexidade, você pode imaginar uma complexidade regulatória, legislativa, e que, de fato, os estados não estão, enfim, absolutamente com a máquina preparada para empreender várias dessas iniciativas. Então, o BNDES ele é o agente estruturador, viabilizador de várias destas operações, né? Posso citar um caminho aqui que eu estou bastante envolvido, que é, por exemplo, no imobiliário, né? Só para dar números para vocês. Se você soma o que a gente tem de ativo imobiliário no país, né, do ente público, somando federal, estados, municípios, né, autarquias, etc., você chega a números na ordem de magnitude do trilhão. Na realidade, aqui a gente chega em números na ordem de 3 trilhões. Imagina o custo de carrego, né, desse parque de ativos, né, entre energia, vamos lá, manutenção, limpeza, enfim, os gastos necessários para você manter esses ativos. O número também é muito grande. A gente costuma dizer aqui internamente, olha, que uma parte desses 3 trilhões, por vários motivos, não é vendável, não é edificável, tem problemas registrais, problemas de todas as ordens, problemas ambientais, o que seja. Suponha que a gente dê um desconto de 50% nesse número. De qualquer forma, a gente está falando de 1,5 tri de recursos que possam ser melhor utilizados em benefício da população. Então, o BNDES se organizou, hoje tem uma área, né, imobiliária, que se organizou para poder fazer frente a esse grande desafio, que é liberar recursos para que o país, num momento de um fiscal bastante pressionado, né, possa liberar recursos para melhor alocação e uma alocação mais efetiva, né, que gere benefício para a atividade econômica. Muito obrigada, Bruno. Muito tem se falado, que você inclusive falou do marco do saneamento, né? Muito tem se falado do foco do BNDES no investimento na estrutura de saneamento. Quais são os planos do banco para diminuir o flagelo de 100 milhões de brasileiros que não têm água tratada ou esgoto? E sobre o meio ambiente e a economia free, se puder compartilhar qual é a visão estratégica do BNDES sobre isso, e há planos para ter uma atuação relevante nesse aspecto?
Olha, Dani, muito boa pergunta. A gente tem diretorias hoje no banco voltadas para isso. A gente tem uma diretoria de concessões, privatizações, liderada pelo Fábio Abrão, que tem feito um trabalho espetacular na linha do saneamento. No nosso colegiado, a gente discute muito isso. A grande medida sanitária do país, a grande medida sanitária são os investimentos em saneamento. A gente até me dá a oportunidade de fazer esse registro, lamentar, né, esse número, né, esse número muito triste, né, para todos, né, que é o de 100 mil mortes, né, advindas do Covid. É um número que todos nós temos que nos solidarizar com as famílias, com as pessoas. É um número muito triste, mas claramente uma parte disso tem a ver, né, com um saneamento, né, com uma infra de saneamento que hoje não atinge os padrões que todos nós queremos. O novo marco, né, do saneamento, que teve um papel bastante importante aqui do time do BNDES, do Montesano, presidente Montesano, enfim, muita gente, né, do corpo técnico do BNDES, do Fábio. O fato é que houve uma parceria grande com o Congresso, com o Executivo, né? O Executivo trabalhou bastante, né, na formulação, né, desse novo marco. Ele vai possibilitar que, de fato, tenham investimentos, né? E esses investimentos sejam efetivos, colocando as empresas brasileiras, né, no estado da arte, né, através dos investimentos, né, é isso que se prevê, e esse novo marco cria as fronteiras, né, de atração para os investimentos. Acho que, em paralelo a isso, né, talvez seja a nova grande fronteira, né, de atração de investimentos para o país, e o nosso país precisa de recursos para o investimento. Achar que só o recurso público não é suficiente, é preciso ter uma estrutura para atração do recurso privado e, em combinação, né, com os novos marcos, com o processo regulatório, a gente consiga eficientizar esse investimento. Então, não tem nem dúvida, esse é um dos focos estratégicos do BNDES. Esses próximos anos, né, vão ser fundamentais para a gente mudar a cara da infra de saneamento no nosso país. E, em relação à economia verde, né, esse é outro movimento fundamental no banco. Na minha área aqui de fundos, de mercado de capitais, a gente só fala nisso, o ESG. A gente está montando estruturas, fundos de impacto, né? A gente está vindo com muita coisa inovadora, né, para o mercado. O próprio FDIC já é um sinal disso. A gente fez chamamento de novos fundos, né, onde o impacto está muito presente como critério, né, de pontuação, e a gente está gestando, né, uma série de possibilidades, de instrumentos de mercado de capitais para ser muito afirmativo na nossa atuação. Em paralelo, a gente, mais uma vez, tem diretorias do banco, né, que cuidam do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, já criando parcerias e movimentos de tal forma que a gente consiga ser muito mais eficiente, né, no processo alocativo nessa área também, né? Então, desde o Green Bond, né, que são os papéis verdes, as debêntures verdes, instrumentos, né, de bônus de subscrição, não quero nem entrar num componente um pouco mais técnico, né, mas ter um componente, ter um direcionamento, né, para as empresas, né, para o famoso ESG, né, empresas ambientalmente, socialmente, que sejam responsáveis, né, todo um caminho. Esse BNDES que a gente está construindo, né, já com uma tradição muito grande, mas dando essa contribuição, né, é um BNDES ESG, é um BNDES verde e sustentável. Maravilhoso. Houve mudança na política de concessão de crédito do BNDES? E aí, conta para a gente quais são as metas a serem cumpridas, estabelecidas para os projetos financiados aí pelo banco, pelo BNDES. Dani, assim, já te respondo, né? E aí, já quase que meio que fechando aqui o nosso papo, assim,
O BNDES sempre foi muito consistente nas suas políticas de concessão. O BNDES tem um equipamento de competência técnica, né? Uma base, né, do corpo técnico que é muito grande. Eu vindo da iniciativa privada, né, há pouco tempo no banco, posso falar para todo mundo que está nos assistindo que a base de conhecimento técnico do corpo funcional do BNDES é realmente digna de nota. Tem um conhecimento, quer seja, né, dos setores, né? O banco entende dos setores, entende de crédito, então a consistência é muito grande, sempre foi. Então tem uma tradição muito consistente, né, no processo de concessão. O que talvez eu diria que tenha mudado nesses últimos tempos é que lá atrás você tinha uma política muitas vezes de subsídio na taxa de juros, que isso cria, né, a famosa TJLP, que ela subsidiava juros. Isso fazia um efeito, né, na economia que a gente já chama, né, alguns economistas chamaram isso de um efeito meia entrada, ou seja, quem tem acesso àquela taxa subsidiada por qualquer motivo, porque tinha mais capacidade de articulação, tinha mais capacidade de estruturação, estava mais preparado, tinha acesso a algumas taxas, mas isso criava uma distorção no sistema, porque todos aqueles que não tinham faziam com que o sistema ficasse um pouco mais caro. Então, essa visão, né, já foi ajustada há um bom tempo e foi criada a TLP, ou seja, não existe mais subsídio na taxa de juros. Então, qual foi o movimento, me parece, bastante estruturador de uma outra visão de crédito no Brasil, que é o subsídio no risco. No Brasil, a gente tem muito pouca cultura do seguro de crédito, o seguro de garantia. Um dos programas, né, que a gente está acelerando, incentivando e aumentando muito, eu comentei no início do nosso papo, que é o PEAC, né, o Programa de Emergencial de Acesso ao Crédito. O que é o PEAC? No fundo, é um grande seguro-garantia operado pelo BNDES com dinheiro do Tesouro. A gente tem, no primeiro momento, já aprovado, né, vai estar sanção presidencial agora, essa semana, mas alguma coisa perto de 24 bilhões. O que é isso? Você dá um seguro de crédito para o banco, fazendo com que, principalmente no momento que o banco está um pouco mais criterioso em função do risco, o risco aumenta e é natural, o banco é treinado para administrar risco, né? E de uma certa forma ainda bem, né? Porque isso faz com que o sistema financeiro brasileiro seja muito sólido. E ao fazê-lo, né, o banco fica um pouco mais receoso de liberar recursos. A partir do momento que a gente oferece o seguro de risco para o banco, ele naturalmente, né, aquela perda inicial que o banco poderia ter, né, num caso de inadimplemento, ele é bancado, né, ele é suportado por esse seguro de crédito, fazendo com que o banco seja um pouco mais, digamos assim, ele consiga liberar mais recursos, visto que uma parte do risco está suportada por esse recurso que foi estruturado pelo Tesouro e pelo BNDES. Então, é nessa visão que a gente imagina que o banco tenha um campo fértil de atuação. E isso faz com que o sistema fique equilibrado, porque não existe subsídio de taxa, e o sistema fica muito mais equitativo, né? Muito mais, o que a gente gosta de falar aqui, isonômico, transparente e efetivo, porque você dá essa possibilidade do seguro para todo o sistema. Então, todo o sistema financeiro tem a possibilidade, hoje a gente já tem mais de 40, acho que está em torno disso, 40 instituições que já aderiram, né, ao nosso PA, que é esse seguro de crédito, de tal forma que a capilaridade, né, o acesso, né, e a capilaridade, o alcance desse crédito seja muito melhor. Portanto, se evita, mais uma vez, né, a distorção, né, um tem, o outro não tem, e de tal forma, né, que o sistema fique muito mais equilibrado, né? Então, eu diria, já finalizando, Dani, esse BNDES trazendo novos instrumentos para o mercado de capitais, trazendo novos instrumentos, né,
para o mercado de crédito, eu diria, mantendo a solidez que o banco sempre teve, né, no seu processo de concessão, mas adicionando, né, mecanismos, instrumentos de seguro, né, que a gente entende que amplia, e uma outra mensagem que eu acho fundamental. O BNDES sempre foi conhecido muito, né, pelos grandes empréstimos, né, para as grandes companhias. Isso permanece, só que a gente está adicionando com mais clareza e com mais efetividade, né, o crédito para a pequena e média empresa. O BNDES é um banco de segundo piso, né, a gente não tem um cliente final, né, mas a gente está estruturando uma série de mecanismos, o FDIC, a capital de giro, enfim, que adresse, né, consiga atender essas demandas da pequena e média empresa no Brasil, e vale a pena também dizer, né, inclusive com o sistema tradicional, mas adicionando fintechs, adicionando instrumentos de mercado de capitais, os FDICs, adicionando marketplaces, adicionando grandes operadores, né, quer seja do varejo, quer seja do mercado de adquirência, ou seja, a gente amplifica os nossos canais de distribuição, e com isso a gente entende que está contribuindo, né, nesse momento emergencial, mas também de forma estruturante para o desenvolvimento do país. E, Dani, acho que aqui esse papo dá para estender bastante, mas eu acho que esse acho que é um bom resumo, né, de várias das ações que o banco tem feito. Espetacular, Bruno, muito obrigada. Foi, assim, realmente muito esclarecedor, um privilégio para mim e todos que estão nos ouvindo. Como você falou, né, esse programa aí emergencial de acesso a crédito, a gente sabe que já destravou pelo menos o que eu li, 3,3 bilhões em financiamentos para mais de 2.000 pequenas e médias empresas, né, estimando a manutenção de quase 200 mil empregos. Então, realmente, o trabalho que vocês estão fazendo excepcional. Que maravilha o BNDES contar com um executivo do teu calibre, um time aí do Gustavo, do Montesano tão competente, que vai fazer a diferença aí para o nosso país. Foi realmente maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade e a gente poder democratizar um pouco o conhecimento para todo mundo que nos escuta, né, sobre o trabalho excepcional aí de vocês e toda a diretoria do BNDES, toda a equipe e desse banco aí para o nosso país. Dani, muito obrigado a você. Foi um privilégio estar aqui, agradeço também a Odgers, enfim, e todo mundo que está nos assistindo. É muito importante para a gente, né, compartilhar caminhos, ideias, né, e me coloco à disposição, né, para receber sugestões. E, mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigada, Bruno.